Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre métodos pedagógicos de ensino para ensino infantil. Durante todos os anos que trabalho com treinamento e capacitação de professores de Ministério Infantil, uma das grandes dificuldades de se atrair a atenção da criança numa aula bíblica para crianças é a falta de variação na metodologia de ensino para as crianças. Muitos professores do Ministério Infantil, por não possuírem uma faculdade pedagógica ou conhecimento na área da pedagogia, muitas vezes as aulas se tornam aulas monótonas, sem variação de maneiras de ensinar. Então é muito importante para você que está participando desse curso aprender um pouquinho sobre métodos pedagógicos de ensino para criança. Pastor, eu nunca ouvi falar no método pedagógico de ensino. O que é um método pedagógico de ensino? O método pedagógico de ensino são caminhos diferentes que nós vamos usar para chegar em um determinado lugar. Então imagina você está fazendo uma viagem, você pega aquele mapa e você vai ver que existem vários caminhos que vão te conduzir àquele ponto que você deseja. O método pedagógico de ensino são várias maneiras diferentes para você passar o conteúdo que vão ajudar a criança a compreender a matéria estudada na lição bíblica. Então são maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa. Mais didático, o método pedagógico de ensino são estratégias planejadas. Então você vai planejar estratégias que vão facilitar o ensino do conteúdo e ajudar a criança a compreender aquilo que está sendo ensinado. Então você vai planejar uma série de atividades que vão facilitar o ensino bíblico da aula e ao mesmo tempo ajudar a criança a compreender aquilo que está sendo ensinado. Então isso é um método pedagógico de ensino. Então, ponto 1 importante para você, o que é o método pedagógico de ensino? São maneiras diferentes de ensinar o conteúdo para a criança. Então, várias maneiras que você vai usar de forma diferente para ensinar o conteúdo para a criança. Legal? Gostou? Você tem feito isso? Você conhece métodos pedagógicos de ensino? Qual que você tem usado? Deixa um comentário aí. Diga se você já usa métodos pedagógicos de ensino. Diga para nós de onde você está assistindo essa aula, isso é muito importante. Então, ponto 1, cheque. O que é um método pedagógico de ensino? São maneiras diferentes de passar o conteúdo que vão facilitar a criança a compreensão e a fixação daquilo que está sendo ensinado. Outra coisa importante, quais são esses métodos? Que tipo de métodos pedagógicos de ensino existe para mim usar com as crianças? Nós vamos ter uma matéria que vai falar só sobre esse assunto, mas já para você entender quais são os métodos pedagógicos de ensino que eu posso usar com as crianças. Primeiro, um que é muito útil numa aula é o lúdico. O que é o lúdico, pastor? Utilização de jogos e brincadeiras no ensino. É muito importante isso. Eu vejo muitas pessoas, eles às vezes têm jogos e brincadeiras dentro da sala de aula, mas como recreação e não como uma ferramenta de ensino. Então o lúdico é quando eu vou trazer dinâmica, jogos e brincadeiras relacionados ao tema bíblico, aquela lição que está sendo ensinada. É muito importante isso para o professor de Ministério Infantil. Tudo que eu fizer dentro de uma aula tem de estar relacionado ao tema. Então nós devemos tomar muito cuidado. Precisa ter jogos e brincadeiras. Eu vou trazer jogos e brincadeiras. Não é isso lúdico. O lúdico é quando eu trago jogos e brincadeiras relacionados ao tema que vão ajudar a criança a fixar aquilo que está sendo ensinado e ajudar ela a praticar aquilo que está sendo ensinado. Então posso usar o lúdico. Posso usar também a contação de história. É muito importante o método de contar histórias bíblicas no ensino infantil. Uma coisa importante que nós devemos tomar muito cuidado, não apenas contar uma história, mas trazer naquela história uma aplicação prática. Como é que eu trago esse conhecimento da história bíblica
na minha vida? Como é que eu aplico isso na minha vida? Isso é muito importante também. Então, a contação de história. Então, eu vou contar uma história bíblica e vou, com uma lição relacionada ao tema da aula, aplicar aquilo lá. Então, vamos dizer, eu vou contar a história bíblica de Davi lutando com Golias, que é muito usado. Então, eu conto a história bíblica e faço a aplicação. Olha, crianças, assim como Deus usou Davi, Deus pode te usar. A fé pode derrubar muitos problemas gigantescos em nossa vida. Então, faça uma aplicação. Então, o método de contação de história também é muito utilizado. Outro método muito utilizado é o uso da música. Então, trazer o louvor dentro da tua aula, lembrando sempre, relacionado com o tema da lição. Então, a música é algo muito importante, muito útil no ensino infantil. Então, posso usar também como método pedagógico que ensina a música. Então, trazer um louvor, trazer um corinho que esteja relacionado com o tema da lição. Outra coisa que dá para você usar é a dramatização. Então, ensinar a criança através de peças teatrais. Então, montar uma peça. Em vez de eu contar a história, eu monto uma peça com aquela passagem bíblica onde os alunos vão participar. É interessante a dramatização, por quê? Porque o aluno é obrigado a estudar o texto, decorar as falas, conhecer melhor a história. Então, é um método muito útil no ensino infantil. E também as atividades manuais ou manualidades, desde pintar um desenho, como montar uma maquete de uma cidade bíblica, como fazer uma atividade de pesquisa, um caça-palavra. Então, tudo isso é muito importante dentro do ensino infantil. Então, eu posso usar métodos diferentes, então recursos diferentes. Muitos professores no Ministério Infantil vêm, apresentam a sua aula, passam uma hora falando e a criança fica enfadada, não participa, não tem oportunidade de perguntar, de participar da aula. Então, quando eu conheço a metodologia, maneiras diferentes de ensinar, trago na minha aula uma atividade, de uma dinâmica, de um jogo bíblico, uma atividade manual, isso vai enriquecer a minha aula e vai tornar a minha aula mais frutífera. Gostou desse tópico? Qual desses métodos você já usa na tua aula? Então, já vimos agora o que é um método pedagógico de ensino e vimos já alguns métodos pedagógicos de ensino que dá para você usar na tua aula. Ponto 3. Por que é importante trazer na minha aula o método pedagógico de ensino? Implantar algumas coisas para enriquecer a minha aula. Infelizmente, muitos professores do Ministério Infantil gastam pouco tempo na preparação da aula bíblica ou da ministração do culto infantil. E aí reclama, ninguém participa, minha aula é chata, os pais não levam na minha aula. Por quê? Porque muitas vezes nós só pegamos a revista, pegamos o roteiro e fazemos a leitura e não nos preocupamos em trazer coisas que vão realmente envolver a criança. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, estar preocupado com isso. Então, por que é importante trazer uma metodologia variada para ensinar as crianças na escola bíblica infantil ou no culto infantil? Primeiro ponto, isso vai facilitar a compreensão da criança. Então, os métodos pedagógicos de ensino vão ajudar a criança a entender aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo ensinado. E isso é importante para a criança. Segunda coisa, vai promover um envolvimento e participação ativa da criança. Então, muitas vezes, dentro da maneira de ensinar, existe um método pedagógico de ensino chamado preleção. Quando eu falo e você me ouve, só isso. E isso dá muito certo em grandes públicos e com adultos. Com criança não dá certo. Então não adianta eu chegar numa sala de aula e querer que a criança fique uma hora me ouvindo sem fazer nada. Ela vai perder a atenção, ela vai se distrair com alguma coisa, vai querer fazer algo e vai atrapalhar a tua aula. Então quando eu trago uma variação de atividades, de métodos diferentes, isso vai promover a participação ativa da criança. Então a criança não é só um aluno para ouvir, ela vai participar da aula e isso vai ajudar muito na compreensão daquilo que está sendo ensinado. Outra coisa, é importante porque traz o crescimento e o desenvolvimento da vida espiritual da criança.
Então a aula bíblica, a história ministrada, aquilo que está sendo ministrado vai ter um efeito no crescimento e no desenvolvimento espiritual da criança. Então é muito importante você, professor, você líder de ministério infantil, estar preocupado com isso. Quanto a palavra de Deus está envolvendo a criança, o quanto está transformando, quantos testemunhos de dentro de casa você está recebendo. Olha, meu filho mudou, ele está orando antes da refeição, ele está se comportando melhor, ele está menos agressivo. Isso é importante, nós estarmos acompanhando o crescimento e desenvolvimento espiritual da criança. Então isso é importante. Então, cheque, ponto 3, já aprendemos o que é um método pedagógico de ensino, já vimos alguns métodos diferentes que dá para usar para ensinar criança, vimos o quanto isso é importante. Pastor, minha vida é corrida, sou professor de ministério infantil, quais são as razões de eu investir tempo, gastar tempo no planejamento da minha aula e colocar essas metodologias em prática? Quais são as razões para se utilizar métodos diferenciados para ensinar a criança? Primeira razão, isso vai cativar a atenção da criança. Então, quando a criança está envolvida, a atenção dela é plena naquilo que está sendo ensinado. Então, é muito importante. Então, primeira coisa, a primeira razão que eu digo para você, traga uma variação de maneiras diferentes para ensinar o tema da lição. Por quê? Porque isso vai te ajudar a cativar a atenção da criança. Talvez você está tendo essa dificuldade, talvez a tua sala de aula está muito difícil, vai cativar a atenção da criança. Segunda coisa, vai tornar a tua aula participativa. Então as crianças, os alunos, elas não estão ali apenas para ver você falar, elas vão participar da aula, então vão fazer pergunta, vão estar envolvidos num teatro que vai mostrar a lição, vão participar de uma dinâmica, de um jogo bíblico. Então eles vão se envolver e vão participar, isso é importante. Então vão prestar mais atenção na tua aula, vão ter prazer de estar na tua aula, porque ali estão realmente participando. Outra coisa, você vai trabalhar com essas metodologias, os tipos diferentes de estilo de aprendizagem. Pastor, quais são os 3 estilos de aprendizagem? Visual, auditivo, sinestésico. Visual, a criança usa da visão como principal método de cativação da informação. Auditivo, a audição é o principal método de cativação da informação. Sinestésico, a criança precisa fazer para aprender. Então, quando você traz uma metodologia variada, você vai explorar a visão, a audição, o fazer, e isso vai tornar a tua aula mais frutífera, vai causar um melhor impacto nas crianças. E por fim, variar os métodos de ensino, trazer metodologia variadas, ela vai tornar a base da fé sólida da criança, promovendo o ensino bíblico de qualidade. No final da tua aula, Deus vai mover o coração da criança, ele vai dizer, olha, eu aprendi uma lição que vai transformar a minha vida. Então é muito importante isso. Então, nessa aula é importante você saber que método pedagógico de ensino são as diferentes maneiras de trazer o conteúdo para a criança, facilitando a sua compreensão. Então, são vários caminhos que vão conduzir ao mesmo destino. É importante usar vários métodos, você pode usar o lúdico, você pode usar dramatização, você pode usar manualidade para trabalhar as crianças. Isso é importante, que vai cativar a atenção da criança, vai facilitar a sua compreensão e vai envolver o teu aluno no desenvolvimento da aula e, por fim, a tua aula vai ser efetiva, vai causar transformação de comportamento no coração da criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607, estamos à tua disposição. Se você precisa de um curso de formação para Ministério Infantil, está assistindo essa aula e ainda não está inscrito nesse curso, WhatsApp 19982352607, temos um curso que vai abençoar a tua vida. Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Se não se inscreveu no canal, agora vai aparecer o logo do Instituto. Clica lá, se inscreve. Aqui vai ter a sugestão de outro vídeo, talvez você não assistiu. Participe do nosso canal e abençoe nosso canal. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.